Graça e paz, meus amados. Hoje nós somos chamados a uma reflexão bastante poderosa e muito urgente, que é o chamado ao despertar da igreja. Nós vamos abrir aqui os nossos corações, abrir as nossas mentes para ouvir o que Deus nos convida de maneira clara e muito intensa a acordar para os seus propósitos, para esse tempo no qual nós vivemos. E o tema que nós vamos explorar aqui é a hora de acordar, igreja. Meus amados, a nossa principal passagem, ela está na carta aos Efésios, no capítulo 5, lá no verso 14, onde o apóstolo Paulo nos exorta com essas palavras extremamente poderosas. Ele diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Meu irmão, essa frase, como um grito espiritual, ela ecoa pelos séculos e nos atinge no dia de hoje, nos chamando a igreja para sair do sono espiritual, para que se cumpra o propósito que Deus nos designou. Meus amados, primeiro nós precisamos entender que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela não pode, na verdade, se permitir dormir enquanto o mundo ao seu redor, enquanto tudo que está ao seu redor caminha nas trevas. Na carta aos Romanos, no capítulo 13, lá no verso 11, Paulo nos lembra que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós de fato aceitamos a fé. Então, cada dia que passa, a cada hora, cada segundo, cada minuto, cada dia é um dia mais próximo da volta de Cristo. E o tempo realmente é curto. Sabe, meus amados? É como que um despertador que toca na hora certa para que nós não percamos o horário de algo que é importante para nós. Então, Jesus, ele é na verdade como se fosse esse despertador. E ele está soando. Ele está tocando, ele está chamando, está soando alto, está nos chamando à ação. Né? Imagine se nós ignorássemos esse alarme desse despertador. Se nós continuássemos dormindo enquanto o mundo precisa de nós. Como você tem vivido? Será que a sua vida de fato reflete essa urgência desse chamado? A nossa comunhão com Deus é uma prioridade diária ou é uma simples rotina que nós empurramos para depois, como outras coisas da nossa vida qualquer? Sabe, nós estamos tão distraídos pelas preocupações desse mundo, pelas redes sociais, pelo consumismo, que nós às vezes nos esquecemos de que a missão da igreja, a missão de cada um de nós, ela é eterna. E esse é o momento de acordar, de priorizar aquilo que realmente importa, de dar foco, que é viver para Deus. Sabe, meus amados, nós precisamos entender que despertar significa, na verdade, deixar as obras das trevas e viver de fato para Deus. Na carta aos Colossenses, no capítulo 3, dos versos 8 até o 10, nós somos ali orientados a nos despir do velho homem. O velho homem que se corrompe, e a nos revestir do novo. Nós somos chamados a abandonar as coisas que nos prendem, a deixar de lado todo tipo de inveja, todo tipo de orgulho, de maledicência, e nos revestir da virtude que vem de Cristo Jesus. É como uma casa cheia de coisas velhas, cheia de coisas inúteis, que não servem para nada. Para que essa casa seja de fato habitável, é necessário fazer uma limpeza nessa casa, tirar tudo que é desnecessário. Assim é a minha e a sua vida. Nós precisamos abrir mão do que é velho, do que não presta, do que é prejudicial, para nos revestirmos da pureza, para nos revestirmos da santidade de Deus, para que possamos ser separados. Qual que é a área da sua vida que precisa ser renovada hoje? Que coisas você ainda carrega que te impede de viver
plenamente, verdadeiramente, de maneira total para Deus. Sabe, meu amado, hoje é dia de você tomar uma decisão. É dia de você deixar que Cristo transforme a sua vida, limpando tudo que te prende. O segundo ponto aqui, que é muito importante e essencial, que nos chama muito a atenção, é que nós precisamos nos revestir das obras da luz. Lá na a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versos 5 e 6, nós lemos que nós somos filhos da luz. Nós somos filhos do dia e não das trevas. E por isso nós não podemos viver como aqueles que vivem nas trevas, né? Mas nós temos que viver como aqueles que pertencem ao reino da luz. Meus amados, essa é uma ordem muito clara e muito direta de Deus. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 22 em diante, Paulo nos diz que nós precisamos abandonar a nossa velha natureza, que nós precisamos ser renovados no Espírito. É um comando, né? É uma ordem, é algo que nós precisamos seguir com toda obediência, com toda diligência. Existe um ditado que diz assim, né? Principalmente no militarismo: ordem dada é ordem cumprida. Então, assim como um soldado que cumpre as ordens que o comandante dá para ele, o seu imediato ali, assim como nós obedecemos aos chefes nos nossos trabalhos formais, nós devemos obedecer a Deus com a mesma seriedade, com o mesmo compromisso, ou maior, na verdade. Se nós seguiríamos as ordens de um chefe desse mundo sem hesitação, do imediato nosso, por que então nós resistimos a obedecer ao chamado do próprio Cristo? Sabe, meu amado, Ele nos chama para viver uma vida de santidade, uma vida de separação, uma vida de obediência. Será que hoje nós estamos prontos para seguir a sua ordem com amor? A seguir a sua ordem com prontidão, sem hesitação? E ainda, a luz que Cristo nos deu revela o verdadeiro propósito da igreja. Lá em Mateus 5, dos versos 14 a 16, Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Ele diz que uma cidade no alto de uma colina não pode ser escondida. Todos vão de ver essa cidade. O nosso propósito é brilhar nesse mundo, refletindo a luz de Cristo em tudo que nós fazemos, em tudo que nós vivemos, em tudo que falamos. Sabe, meus amados, é como uma cidade iluminada. Ela pode ser vista de muito longe. Quando você está na estrada, você vê uma estrada de longe. A nossa vida em Cristo, ela deve ser como essa cidade visível, inspirando, guiando aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão distantes. Quando nós vivemos para Deus, quando nós escolhemos refletir a sua bondade, o seu amor, nós somos exatamente como essa cidade, nós somos como um farol que guia os perdidos. Agora, que tipo de testemunho será que nós estamos dando? A nossa vida, será que tem brilhado de fato para as pessoas que nos rodeiam? Nós somos de fato luz para aqueles que estão nas trevas? Será que eles conseguem enxergar o nosso brilho, o brilho de Cristo em nós? Sabe, meu amado, que o Espírito Santo de Deus nos capacite a sermos essa luz que o mundo precisa, testemunhando o amor, testemunhando a paz, a transformação que Cristo traz. Meus irmãos, é hora de acordar, é hora de nos levantar, é hora de manter o foco, a luz ligada, a luz brilhando. Cristo nos chama a sair da apatia, a sair do lugar de conforto, do nosso sono espiritual e a viver em santidade. Cristo nos chama a sermos luz nesse mundo. Hoje Ele nos chama para nos revestirmos da luz, deixando para trás tudo que nos prende, tudo que nos impede, ou que impede que a sua luz brilhe em nós. Cada um de nós responda a esse chamado. Que estejamos prontos, preparados, ligados a viver com intensidade para o reino de Deus. Se ainda há algo que te prende,
Meu irmão, entregue a Ele nesse momento. Se comprometa a viver em obediência. Se comprometa a ser um farol, uma luz para esse mundo tão necessitado, tão carente. Sinceramente, de todo o meu coração, desejo que Deus o abençoe. Que abençoe cada um de vocês. E que nós possamos ser a igreja desperta, viva, resplandecente, que o Senhor deseja. Amém. Amém. Que toda honra, glória e louvor seja ao nosso Senhor. Que Deus te abençoe.